Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, Novo Testamento, depois de Mateus. Capítulo 4, versículo 35. Diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Então, Jesus, ele disse para os seus discípulos: passemos para outra margem, ou seja, eles iriam para outro lugar. Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Jesus, ele queria ir à terra dos Gerazenos e ele queria libertar aquele homem que se encontrava possesso com espíritos malignos. Então ele chamou os seus discípulos, eles entraram no barco e eles seguiram para a outra margem. Continuando, 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, eles tinham um objetivo, que era chegar nesse outro lugar, mas no meio do mar se levantou aquele temporal que queria impedi-los de chegar ao local desejado. Então, da mesma forma, quando nós temos desejos, nós temos objetivos, sabe? Ainda mais esses objetivos que são da vontade de Deus, quando nós começamos a correr atrás deles, o que vai acontecer? O temporal vai se levantar, vão vir ventos contrários contra nós, assim como veio esse vento contra o barco que estavam o Senhor Jesus e os seus discípulos, e até mesmo assim, nós que começamos a servir a Deus, de fato e de verdade, nós queremos ter vida com o Senhor. Então, os ventos, os temporais, eles vão surgir. É inevitável, não tem como a pessoa de repente ela dizer assim: eu quero servir a Deus, eu quero servir o Senhor Jesus, mas eu não quero que nem um vento, um temporal venha se levantar contra a minha vida. Não tem jeito. Jesus, ele disse: no mundo passais por tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o temporal, os ventos contrários são coisas inevitáveis na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus. Agora, há um detalhe: os discípulos, eles não estavam sozinhos nesse barco, mas eles estavam nesse barco na companhia de quem? Do Senhor Jesus. E nós vamos ver que é isso que vai fazer a diferença.
Entenda que o barco, ele representa a nossa vida. O barco também, ele pode representar a nossa casa, a nossa família. E é necessário que Jesus ele esteja no nosso barco, que Jesus esteja na nossa vida, que Jesus ele esteja na nossa casa. Porque se Jesus não estiver no nosso barco, ou seja, na nossa vida, na nossa família, então nós iremos perecer nas adversidades, nos temporais que surgirem. Continuando, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Então, olha só, o temporal estava contra o barco dos discípulos, o barco que Jesus estava. Só que note que os discípulos, nós vamos ver, eles vão estar desesperados, preocupados, mas Jesus está dormindo como se não estivesse acontecendo nada. Jesus, ele estava nessa paz, sabe? Então, nós devemos aprender a ter essa paz que Jesus ele estava tendo. Porque muitas vezes, de repente, na hora da luta, na hora da prova, na hora da aflição, a pessoa, ela se desespera. Tem aqueles que se desesperam, mas tem aqueles que estão na mesma paz que o Senhor Jesus. Ou seja, eles estão tranquilos porque sabem que Jesus vai cumprir a sua promessa, a sua palavra. O que Jesus ele disse no versículo 35? Passemos para outra margem. Ou seja, eles estão seguros e estão certos que vão chegar no local que Jesus falou para eles. Então tenha essa certeza. Você que diz, pastor, no meio do caminho, no meio do mar, surgiu esse vento, surgiu essa tempestade. Se você está no centro da vontade de Deus, se você está indo rumo ao local que Jesus ele falou, eu digo isso figuradamente, fique em paz, porque você vai chegar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Lembrando, a questão não é o temporal, a questão, meu querido e minha querida, não são os ventos, mas a questão é se Jesus, ele estará no nosso barco ou não. Continuando a leitura da palavra, ainda no versículo 38, e Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então eles despertaram Jesus. Ou seja, aqui nós podemos relacionar isso a uma oração. Agora, eles recorreram a Jesus, porque Jesus estava ali. Agora, se Jesus não estivesse ali, para quem que eles iriam recorrer? Por esse motivo eu disse que o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é Jesus estar no nosso barco, é Jesus estar nas nossas vidas, é Jesus estar na nossa companhia. E eles falaram isso para Jesus: Mestre,
Não te importa que pereçamos? Ou seja, mestre, a gente vai morrer e o Senhor não se importa. O Senhor não está nem aí para aquilo que está acontecendo, aquilo que nós estamos passando, mestre. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Tá vendo? Então Jesus despertou, Jesus acordou e Jesus repreendeu aquele vento. Jesus acalmou aquele mar. Agora, embora Jesus ele estava dormindo, descansando, mas nós sabemos que Jesus é Deus, ou seja, Jesus, de certa forma, ele sabia aquilo que estava acontecendo, ele sabia a situação que os discípulos estavam vivendo. Então, Deus, ele sabe, meu querido e minha querida, dos ventos, das tempestades, dos temporais que de repente você tem passado, você tem vivido, mas clama a Ele, busca a Ele, e Ele vai, falando figuradamente, despertar ao teu favor e vai repreender esse mar, vai repreender esse vento e vai vir a bonança para a sua vida e você vai poder prosseguir a sua viagem. Versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui no 40, Jesus praticamente ele dá um puxão de orelha nos seus discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Ou seja, Jesus quer dizer o seguinte: poxa, vocês estão vendo que eu fiz milagres, que eu fiz maravilhas, que eu operi coisas impossíveis, coisas extraordinárias. E como é que vocês ainda não têm fé? Se Jesus está dizendo isso, está cobrando isso dos discípulos, é porque naquele momento exigia o quê? Fé por parte dos discípulos. Então, não sei quanto tempo você tem de evangelho, quanto tempo você está servindo ao Senhor, mas de repente Jesus está fazendo essa pergunta para você: como é que você não tem fé? Há quanto tempo você está comigo? Há quanto tempo você congrega? Há quanto tempo você não tem visto eu feito milagres, feito maravilhas, e você ainda não tem fé? Então, é necessário que na nossa caminhada com o Senhor e o período que estamos aqui na terra, que a nossa fé ela venha amadurecer, ela venha crescer, e justamente essa fé vai ser aquilo, meu querido e minha querida, que vai nos sustentar nas adversidades, nos temporais que surgirem nas nossas vidas. Então, essa é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. E lembrando, aqui o que fez a diferença foi Jesus estar no barco, na companhia dos seus discípulos. Porque se Jesus não estivesse ali, eles iriam perecer, eles iriam de repente até morrer, porque quem acalmou a tempestade foi Jesus. Então, que Jesus
ele esteja no seu barco, que Jesus ele esteja na sua vida, que Jesus ele esteja na sua casa. Amém? Forte abraço, fique na paz. Deus abençoe.